Bom dia, Pastor João Luiz por aqui. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Que você tenha uma manhã maravilhosa da parte de Deus. Vamos continuar com o nosso devocional, com o nosso, na verdade, estudo de Romanos. Uma forma bem simplista da gente fazer alguns comentários dos textos bíblicos que você consiga entender. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo use essas palavras para que você possa entender melhor algumas particularidades da Bíblia. Amém? Então nós estamos falando de Romanos 13, onde nós fizemos uma pequena introdução. Então hoje eu vou voltar a ler desde o início para a gente poder conversar um pouco, amém? Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede, trazem condenação para si mesmo. Olha isso. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelo que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Bonita essa palavra, né? Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês paguem imposto, pois autoridades estão a serviço de Deus. Sempre dedicado a esse trabalho, deem a cada um o que é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Glória a Deus. Queridos, é muita coisa embutida dentro dessas leituras para fazer um comentário simples. É difícil, mas eu vou tentar. Amém? Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que venha de Deus. Vocês lembram que no finalzinho do capítulo 11, quando nós lemos, eu disse assim, pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja glória, para todos sempre, amém? Então, remete a esse versículo, pois dele e por ele são feitas todas as coisas. É Deus que cria, é Deus que faz, e é Deus que dá. Dá o quê? Autoridade. Pastor, você está de brincadeira comigo. Como que pode ter um governante mal, que está detonando o povo, que está judiando dos pobres, está acabando com o país, e o senhor vem falar que foi Deus que colocou ele lá? Segundo a palavra de Deus, nessa leitura que eu li, que eu acabei de ler, em Romanos 11, 36, diz que todas as coisas foi feito por ele e para ele. Então nada passa despercebido na mão de Deus. Nós temos que crer isso, nós temos que entender isso. Então toda autoridade governamental, toda autoridade imposta aqui na terra, não foi o povo que escolheu, não foi eleição, eu não acredito nisso. Foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Tem os meios, tem os fins, mas Deus está no controle. O mais engraçado é, qual que é o nosso grande problema com autoridade? Nós temos o pecado, nós somos pessoas caídas. Isso começou lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a autoridade de Deus, fazendo algo que não era para ter feito. E esse pecado vem até nós. Por isso que nós não gostamos muito de obedecer a autoridade. É algo dentro da gente isso. Percebe-se que quando nós nascemos, autoridade, nossos pais. Vamos para a escola, professores. Vamos tirar a carteira de motorista, trânsito. Vamos
Para qualquer lugar existem regras que nós temos que seguir. Por que existem regras? Porque nós não gostamos de obedecer às autoridades. Mas o cristão verdadeiro, Paulo chama a atenção dos cristãos verdadeiros, caso que na história aqui, que está no contexto, os romanos estavam imperando, né? Os romanos estavam imperando e estava havendo uma perseguição contra aqueles que criam em Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu isso para que aquele povo entendesse, né? Que eles precisavam obedecer. Mas vamos lá, tudo isso foi instituído por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra Deus. Então, quando você se rebela contra uma autoridade aqui na terra, é a mesma coisa de você estar falando assim: Deus, eu não aceito e eu não aceitei essa autoridade que o Senhor colocou sobre nós. Então, quando você fala isso, você está se rebelando contra uma vontade de Deus. É muito sério isso. Então, meus queridos e amados, não se rebele contra autoridades, contra leis. Tem uma salva aí. Salva quando essa autoridade ou quando essa lei estiver contra a palavra de Deus. Por isso nós temos que ler, por isso nós temos que meditar e por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque quando uma lei vai contra, uma lei civil, vai contra a lei divina, aí nós temos que obedecer a lei divina. Lá em Atos tem uma história que diz assim, os apóstolos disse assim para os magistrados: é bom obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens. O que estava acontecendo ali? Eles estavam falando para os apóstolos: eu não quero que vocês preguem mais sobre esse Jesus. Aí eles falaram: não, é bom obedecer a palavra de Deus do que a lei dos homens. Então, toda vez que a lei civil vier contra a palavra de Deus, você não precisa obedecer. Captou? Então, não é aquele cristão que fica quietinho, toda lei que vier aí, nós vamos obedecer. Salvo se não vier contra a lei de Deus. Porque quem é o nosso rei? Quem é o nosso mestre? Quem é o rei dos reis, que está sentado ao trono, e o Pai deu a ele toda a autoridade, foi para Jesus. Então você tem que obedecer a palavra de Deus em nome de Jesus. Então a minha oração nesta manhã é que eu e você entendamos e compreendamos a palavra de Deus. E nós devemos obedecê-la com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Então obedeça a palavra de Deus. Obedeça as autoridades até que. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós continuaremos. A minha oração é essa. Fique em paz. Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado, debaixo da graça do Pai. Glória a Deus.